Neste final de tarde de terça-feira, 13 de maio, nós saudamos os irmãos e os nossos ouvintes na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Atalaia, cumprindo o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já distribuindo literatura, já teve festa no céu nesse final de tarde de terça-feira, porque uma alma se rendeu aos pés do Senhor Jesus para a glória de Deus. E a Bíblia diz que a festa do céu quando um pecador se arrepende do seu pecado. Louvado seja Deus. Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz assim: os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Os quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos e amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus, quando nós meditamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. O Evangelho está sendo pregado como Jesus ordenou, como Jesus determinou. A igreja está cumprindo a missão dela, de pregar o Evangelho a toda a criatura. E o Evangelho está sendo pregado. Uns estão indo pregar o Evangelho a pés, outros estão indo pregar o Evangelho de barco no rio, outros estão indo pregar o Evangelho, estão pregando o Evangelho nos trens, nos coletivos, nos ônibus. Outros estão pregando o Evangelho nas praças, nas penitenciárias. O Evangelho está sendo pregado no mundo todo. Lugares ainda que não chegou o Evangelho, mas vai chegar. Lugares ainda, países, estados, cidades, que ainda o Evangelho ainda não alcançou, mas vai alcançar. Porque é para pregar para toda a criatura. Nós estamos aqui na Praça da 16, em frente ao supermercado Sacolão. O nosso instrumento de pregar o Evangelho é uma bicicleta, é uma caixa de som, é um microfone. E assim nós estamos cumprindo o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós estamos vivendo tempos difíceis, pior do que o tempo de Noé.
diz lá em Mateus 24:38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. No tempo de Noé, Noé passou de 100 anos pregando o Evangelho. Mas as pessoas estavam tão envolvidas com as coisas daquele mundo, com as coisas materiais daquele mundo, que não deram crédito à pregação de Noé. Lá o escape para a salvação era a arca. Hoje o escape para a salvação não é a arca, é a porta. É Jesus, louvado seja o nome do Senhor. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Hoje, as pessoas, nós estamos vivendo um tempo muito mais difícil do que o de Noé. Porque hoje, além das pessoas estarem se divertindo, buscando os prazeres deste mundo, satisfazendo o desejo da carne, elas também estão cegas. E quando eu falo cego aqui, eu falo no sentido espiritual. Espiritual. As pessoas estão com a sua visão aberta, o seu entendimento aberto para os prazeres da carne. Estão com o seu entendimento aberto para as coisas materiais. Estão com o seu entendimento aberto para as festas mudanças. Estão com os seus entendimentos abertos para a tecnologia. Mas estão cegos quando se trata da palavra de Deus. É o versículo que nós acabamos de ler. Os quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo tem cegado o entendimento da humanidade do século 21, para que não atente para a palavra de Deus, para que não dê crédito à palavra de Deus, para que não ouçam a palavra de Deus. Assim como ele fez com os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. E quando ele se apresenta para os seus discípulos, Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. No 44 ele disse para os seus discípulos: foram essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Pois convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O versículo 45, olha o que Jesus vai fazer. Olha o que diz no versículo 45. Então abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. 3 anos os discípulos andando com Jesus. 3 anos Jesus ensinando, discipulando. Mas tudo que Jesus falava para eles não entendiam, eles não compreendiam, eles não faziam caso, porque Satanás havia fechado o entendimento deles.
E hoje não é diferente com essa humanidade do século 21. Agora escute, por que Satanás ele tem lutado, ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que não atente para a palavra de Deus, para que não atente para o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o diabo sabe que essa palavra aqui, ela é a única que pode salvar a humanidade. O diabo sabe que essa palavra aqui é o único que pode libertar o mais vil pecador. O diabo sabe que essa palavra aqui transforma a vida de qualquer pessoa que dê lugar para a palavra de Deus. Mas hoje o que nós estamos vendo é escarnecedores. O evangelho está sendo pregado, as pessoas estão debochando, achando graça, mas vai chegar um dia que a conta vai vir para os escarnecedores. Pode escarnecer, mas um dia você vai ver que você teve a oportunidade de ouvir essa palavra e não se arrependeu. Aí vai ser tarde demais. Foi com essa palavra aqui que Jesus venceu o Satanás no deserto. Mateus capítulo de número 4. O primeiro foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Encontrei. O tentador chegou a ele e disse: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação de Satanás está no versículo 5 e versículo 6. A Bíblia diz no versículo 5 que o diabo pega Jesus e coloca no pináculo do templo e vai pregar para ele. No versículo 6 a Bíblia diz que ele prega para Jesus o Salmo 91, a parte A do versículo 11 do Salmo 91 e o versículo 12. Olha o que ele diz para Jesus: se tu é filho de Deus, salta-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Jesus disse para ele no versículo 7: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. No versículo 8 e 9, o diabo vai vir com a terceira tentação para cima de Jesus. A Bíblia diz que ele pega Jesus e leva para um monte mais alto que havia, e mostrou todo o reino do mundo e a sua glória, e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. No versículo 10, Jesus disse para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorará, e só Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Foi com a palavra que Jesus venceu Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. A arma mais poderosa, escute, a arma mais poderosa não está na mão dos terroristas. A arma mais poderosa não está na mão do STF. A arma mais poderosa não está na mão dos traficantes. A arma mais poderosa
não está na mão dos políticos corruptos. A arma mais poderosa espiritualmente está na mão da igreja. É a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, olha o que Paulo diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Versículo 1, ele diz assim: eu, irmão, quando fui até vós anunciar o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos pregando aqui no final dessa tarde, começo de noite. É a palavra de Deus, que é poder de Deus para salvar, para libertar, para transformar, para santificar, para preparar para quando Jesus vir levar para o céu o mais vil pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra essa noite para o seu coração. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra essa noite do seu coração. Não deixe que Satanás venha cegar o teu entendimento, para que tu não venha ter prazer, desejo de meditar na palavra, de examinar a palavra, de comer a palavra que pode salvar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe essa noite. Eu quero orar pela tua vida essa noite. Você que está nos ouvindo através do som deste aparelho, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus, nós oramos, te agradecemos pela vida deste homem, pela vida desta mulher, pela vida desses jovens, Senhor, aqueles que estão, Senhor, ouvindo a tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra possa encontrar guarida em coração, Senhor, essa noite, e que eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia, para a glória do teu nome. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém.